acho que o futebol é muito mais complexo da simplicidade que as pessoas tentam colocar, porque eu acho que é injusto você amar tanto uma coisa e não compreender a complexidade dela e tantas variáveis que o futebol tem. Episódio passado a gente falou sobre o 4-4-2 e a sua extinção, e agora a gente vai falar sobre o assunto a tática sufoca o talento. Para a gente começar a formalizar essa ideia, eu acredito que devemos partir de uma base de que treinadores são facilitadores e não ditadores, ok? E eu acho que é importante a gente começar pela questão de o que é tática, como ela começa, como ela surge. Então a gente pode ver que a tática, ela começa lá no século XIX, e aí os times jogavam no 1-1-8, eram 8 atacantes, não tinha posição muito fixa, era uma bagunça. E aí a gente vai partindo, a gente tem depois o 3-2-5, que é até curioso. O Guardiola usou as coisas passadas, ele jogava no 3-2-5 quando um ala caía para dentro e jogava. E aí a gente vai partindo, tem o WM, e aí a gente vai 4-2-4, 4-4-2, 4-3-3. E aí a gente começa a entender que a tática, ela sempre foi um antídoto para o veneno da qual o time era atacado. E se a gente pegar toda a transição de tática, foi uma organização sobre o jogo. O jogo, muitas vezes as pessoas colocam ele como caótico. Eu acredito que ele não é caótico, ele é não linear, porque ele tem um sentido de ser. Então, quando a gente começa a enxergar a tática e a gente começa a ver as mudanças, e essas mudanças vão dando catálogos para treinadores conseguir colecionar ideias, a gente começa a perceber que sempre é um antídoto. Então a tática, ela serve como uma direção, um chão, para a gente poder se localizar, a gente poder se entender. E é muito curioso quando a gente tenta codificar a tática como algo que prende alguém, onde na verdade a tática potencializa você. A tática te organiza para a exploração da liberdade. E aí a gente precisa entender o que é liberdade. Liberdade é você conseguir fazer as suas vontades estabelecido nas regras. Diferente de uma libertinagem. Uma libertinagem já é a gente fazer o que quiser. Agora pense num time onde cada um faz o que quiser. Ninguém para na posição, todo mundo corre para qualquer lado, você meio que não mantém uma distância, a bola tá saindo ali pelo goleiro e tá todo mundo no ataque, ninguém vem buscar a bola. Imagina se isso acontecesse. Eu acho muito engraçado quando a gente começa a posicionar a tática como elemento do presente, como se ela nunca tivesse existido. E a gente pode pegar como exemplos que a gente usou no episódio passado. A Hungria de 54 foi um time que usou a organização da tática para melhorar o jogo, para melhorar os talentos no jogo. E a gente pode ir muito. Tem o primeiro catenaccio, que é ali a Europa Central, que era a Suíça, que era a Hungria, que eles também eram um modo de os jogadores trocarem de posições, mas terem posições. O melhor time que já pisou na terra, que é a seleção de 70, era um time totalmente organizado. Era um time tão organizado que a maioria dos gols da seleção de 70 são de contra-ataques. Um time organizado defensivamente só pode ser qualificado quando ele ataca. Então, a gente tem que entender que os espaços da qual o campo está dispostos, a gente tem que ocupar de forma otimizada. E não de forma ao bel prazer. Existe uma ideia. E aí, o medo das pessoas é a gente pegar a qualidade da tática com a rigidez da tática. E sim, existem profissionais que colocam rigidez, que é o controle do movimento, controle da decisão, controle até do pensamento. Antes de você pensar, já tem alguém gritando. Mas a tática, ela serve como estímulo de segurança para você saber onde estamos localizados, onde eu posso contribuir com a melhora
E rigidez é diferente de ordem. As ordens das coisas, e aí a gente pode pegar como origem das espécies, a gente entende que a ordem faz um sentido. Um exemplo bem prático. Quero pintar um quadro. Então eu vou lá pintar um quadro agora, sem técnica alguma. Eu vou lá, eu pinto meu quadro. O meu quadro pode ser um expressionismo de qualquer forma. Só que eu acredito que a pessoa que tiver os recursos, as direções, vai ter as técnicas, as direções, tonalidade de cor, modo de traço, combinação de traço, sobrepor imagem, melhor do que a minha, porque eu dei uma organização ao meu senso de técnica. Então, a gente desmistificar a tática como essa coisa rígida, essa coisa que trava as pessoas, essa coisa que empobrece o futebol, é irreal. Porque sem a tática não teríamos contribuições dos gênios, porque os gênios estavam na tática. A tática não é algo hoje. E aí a gente fica muito fantasiado com o talento. E aí agora a gente pode chegar ao talento. Porque o talento ele é diferente de uma habilidade tática. O talento ele tem o recurso da absorção, interpretação, criatividade. E a criatividade que está no talento é um desenvolvimento. A gente desenvolve o talento. Mas as pessoas, quantas vezes a gente já ouviu aquela frase: esse cara nasceu com dom? A criatividade, o talento só pode ser desenvolvido em ambientes ricos. Ambientes ricos da qual um cara que joga ou uma menina que joga futebol, eles precisam, primeiro, conhecer movimentos do corpo. Isso é um elemento de talento, porque você usa o corpo para jogar. Então, a gente vê o talento de uma forma errada, como se a gente nascesse com ele, como se ela fosse propriedade do alguém. E, na verdade, ele é um estímulo da qual a gente vai desenvolvendo. Então, quanto mais ambientes ricos teremos, melhores os talentos. E aí a gente fala, mas antigamente era um jogo diferente. Não digo nem pior nem melhor. Era um jogo diferente. Mas tínhamos estímulos diferentes, educações diferentes para com o jogo. Tínhamos mais espaço, e nesses espaços a gente conseguia contribuir com as nossas movimentações, com as nossas reações, com o jeito conforme a gente joga o jogo, entende o jogo. E a gente brincava mais. E o modo da gente conhecer o jogo era diferente de hoje. Hoje tem um interventor. Hoje alguém está te ensinando o jogo. A gente aprendia por observação, por erro, por falha, na rua, em ambientes inóspitos. Então a gente fazia as coisas de outra forma. Hoje é de outro modo. Você pode pensar, do outro jeito era melhor. Tudo bem. Mas um ambiente rico ainda disponibiliza lugares bons. E aí, ambiente rico, já vai vir alguém falar assim: campo esburacado. Campo esburacado está a serviço do refino ao movimento. O banco esburacado não ensina o movimento. Ele cria na sua própria criatividade. Porque criatividade também está muito sobre imaginar, intuir, conseguir aplicar e absorver tudo que está de movimento e espaço. Não é que o pé do Messi tem um pó de pim-pim-pim, da qual quando ele bate na bola algo mágico acontece. O Messi consegue se observar melhor do que a maioria de nós. O Messi conhece o corpo dele, o espaço e principalmente o corpo dele em movimento diferente de nós. Porque o Messi teve um ambiente rico de absorção. Ah, mas aí eu vou falar agora do Maradona. O Maradona, que ambiente rico tinha? A percepção dele sobre o ambiente, por mais limitador que fosse, foi uma riqueza. Ambientes limitadores fazem criatividades florescerem. Você precisa dar um jeito, né? Exatamente, você dá um Na jeito. alimentação você precisa dar um jeito, aí você precisa ser criativo já que não tem as condições ideais. A gente tenta controlar o criativo. É como se eu criasse alguém inteligente. Ou pior, desejo. Vai nascer bonita essa pessoa. Não existe essa condição. A condição ela é aflorada a partir do ambiente, das condições que a gente dá. Então, acredito que a gente vê aquele elemento da tática e do talento como rivais, porque a gente confunde a rigidez com tática. Ah, você tem uma posição. Olha o nome, posição. Vamos trocar esse nome por funções? Porque você não fica rígido aqui. Você pode explorar o espaço. Por isso que eu sou a favor
de quando estamos na base, você jogue muito mais do que uma função. Você joga em outros setores do campo, porque isso vai fazer com que você interprete as coisas diferentes. E a gente precisa de interpretações diferentes. E a gente pega também, né? Tem essa coisa também do criativos só são os atacantes. Criativos só são os meias. Defensores são ultramente criativos. Para eu recuperar a bola de um cara ultra habilidoso, eu tenho que ter recursos de manipulação do espaço e do movimento, antecipação do movimento, para eu criar um movimento e conseguir driblar aquela criatividade que estava vindo para mim. Se isso não é um elemento criativo, eu não faço ideia o que é. Então, a gente tem que ter essa diferença de rigidez de ambientes e ordem de ambientes. Acredito que o fruto da ordem ele é muito importante para o futebol, porque ordem, gente, não é ser perfeito. Ordem é errar, é um objetivo. Precisamos de um objetivo. A gente precisa explorar esse ato do qual a gente tem, que é o futebol, e ele só é explorado da gente se desafiando, da gente tentando. E o talento, ele só consegue a gente observar ele porque ele tentou muito e tentar errar. E eu acho que é importante a gente não buscar a perfeição, a gente buscar os movimentos, os espaços. E uma coisa que eu gosto muito de pensar é por que a gente tem tanto esse desafio do, olha, hoje é horroroso, antigamente os talentos eram maiores e melhores, e eu já falei, espaço, o tempo, a velocidade, o físico era outro jogo. E aí eu não vou caber se é melhor ou se é o pior, era outro jogo. Mas eu sempre gosto de pensar de um formato. As pessoas antigamente conheciam futebol, ouviam, na verdade, jogo de futebol pelo rádio. E a gente sabe como o rádio conta um jogo de futebol pra gente. Ele tem que nos entreter. O que eu não vejo, eu tenho que sentir. Então, o sentir do rádio era algo muito mais impactante. Quando uma jogada normal, ela poderia ser um ato de imaginação da melhor jogada do mundo. E aí a gente tinha esse contato da nossa imaginação. A expectativa do imaginar é o sonhar. Eu tô ouvindo com sentimento o meu time, e quando é o gol de placa, não é um gol de placa, é o melhor dos gols de placa. E hoje a gente tem tanta informação que a gente não consegue conceber. Porque antes se errava menos. Não. Antes você escolhia os momentos das quais você imaginava dos acertos. As pessoas te contavam diferente os erros. Isso não quer dizer que antigamente não tínhamos talentos melhores. Podíamos ter, de verdade. A gente pode ter, mas o espaço, a velocidade colaboravam com isso. Eu até acredito, pode ser realmente, porque os ambientes eu acho que eles eram mais ricos do que hoje. Eles eram mais propensos ao talento florescer, ao talento ser um acontecimento maior. Mas a gente poder observar cada instante do que um jogador faz no campo a todo tempo, e a gente poder já comparar de quarta com domingo, faz a gente perder essa emoção do imaginar, porque hoje o nosso tempo não deixa a gente imaginar, não existe espaço para imaginação. Hoje a gente quer controlar tudo, hoje a gente quer controlar as palavras, hoje a gente quer controlar os treinos, a gente quer controlar os jogadores, a gente quer que se esse jogador não faz bem, a gente troca, é outro, vai outro. A gente quer criar os gênios, a gente não quer desenvolver nada, a gente quer criar. E aí eu acredito que um jeito da gente melhorar isso é a autonomia. E nada mais do que a autonomia é feita pela tática. Porque a tática é um elo com a liberdade, não libertinagem. A gente consegue estimular um jogador e potencializar o seu talento na tática, onde eu dou o tempo exato daquilo aparecer, do jeito como ele tem que explorar. Mas quem decide o momento de explorar é ele. Eu dou as possibilidades. Eu não falo qual possibilidade, eu faço a possibilidade das tomadas de decisão. Eu não falo qual decisão. Isso as pessoas não entendem. As pessoas mesclam essa rigidez da qual a gente lá gritando e orientando, a gente gosta muito, né, que alguém fale para onde a gente não vai errar. E aí se erra aquela pessoa, opa, foi você que direcionou, você tá errado. O Alex falou nessa semana uma fala incrível, que ele fala
que um repórter fala pra ele que os jogadores dele finalizaram mal e a semana toda foi de finalização. Aí ele fala, pergunta pros jogadores, porque isso não me cabe. Eu dei o direcionamento do treinamento e o treinamento era de finalização. Eles escolheram mal, eles fizeram decisões ruins, tem que perguntar o que eles sentem. E aí a gente pode posicionar toda a nossa rebeldia de querer que tudo seja livre, que tudo seja constante, que tudo seja criativo. Mas se a gente não posicionar, não dar elementos ricos, não dar uma direção para essa riqueza acontecer, não deixar o solo fértil, tudo morre. Nada tem direção. Me veio à cabeça o exemplo do PSG com o Luiz Henrique, né? Perfeito. Olha o Dembélé, o que tá jogando, né? E aí, isso me veio porque você tá falando dessa organização que a tática proporciona. Eu acho que tem a ver também com o ambiente seguro. E aí também eu faço analogia quando a gente tá falando de criança e de criatividade, por exemplo. Porque quando a gente tem um ambiente seguro pra se desenvolver, a gente é mais criativo mesmo. A gente, sei lá, se você pegar e pintar o chão ao invés de pintar a folha num desenho que você tá sentado no chão quando a gente é criança, e de lá não vir uma reclamação, não vir, sei lá, um castigo e vier... Não, tudo bem, da próxima vez você faz assim e tal. Porra, eu acho que é diferente a forma com que a gente se relaciona com a atividade que a gente tá fazendo. E me veio com o Luiz Henrique, assim, ele organizou as coisas e ele potencializou todo mundo, justamente porque taticamente estava todo mundo muito bem encaixado, todo mundo entendeu o esquema, todo mundo absorveu, e aí ele tem liberdade. Aquela frase dele, né, que todo mundo ficou horrorizado quando ele falou, né, porque, assim, quando ele falou, eu vou controlar todas as dinâmicas, todas. Quando ele disse controlar, gente, ele não deu um mapa onde você podia pisar, onde você não podia pisar. Ele deu a possibilidade das peças se combinarem. Porque o jogo, não sei se as pessoas sabem, é ainda coletivo. Ele ainda é coletivo. As pessoas tentam dar prêmios individuais, individualizar jogadas, individualizar gols, individualizar títulos, individualizar falhas, individualizar fracassos, mas o jogo ainda é coletivo. A tática é combinação de peças. A tática é formalização da presença do outro. A importância do outro no futebol é muito importante para mim, porque eu preciso entender onde você está. A distância, o tempo, o passe é no seu pé aberto? Depende. O cara tá pra dentro te marcando e querendo te cercar, só dá um passo no seu pé aberto, você já consegue dominar pra frente e vencer ele. O cara tá na sua frente, se eu dar o tapa na sua perna de dentro, você consegue fazer o passo pra mim pra dentro pra eu receber e nós dois vencermos ele? Olha como eu preciso do outro. Eu preciso do outro. A tática nada mais é do que uma orientação. É uma bússola. É uma bússola da qual a gente não pode regrar muito, mas a gente tem que direcionar. Então, o técnico, ele não é um ditador. Esses dias alguém me perguntou isso. Você acha que um técnico é um comandante? E eu falei, graças a Deus não. Nós somos assimiladores de ideias, onde a gente tem que mastigar as interpretações. Por quê? A tática é importante por uma questão. Quando a bola está com o zagueiro e esse time aqui acaba de pressionar esse zagueiro, uma coisa importante acaba de acontecer e poucas pessoas refletem, que é esse zagueiro, o tempo de reflexão dele é baixo. É tempo de reagir. Então o pensamento aqui é muito mais rápido. Tem até um livro do Daniel Kahneman chamado Rápido e Devagar, que ele fala método 1, método 2. Método 1, você reagir. Método 2, você refletir sobre uma ideia. Os jogadores que estão um pouco mais perto da bola, mas não estão em contato com ela, conseguem uma reflexão melhor, são auxiliares de quem está com a bola, dão as possibilidades do que eu não vejo, dão a confiança do que eu estou com medo. E quem está mais longe consegue me possibilitar uma reflexão maior ainda, da qual eu não tinha encontrado. A tática é um estabelecimento de comunicação, é uma relação sobre a comunicação. Como assim? De fala? Também, mas a visual principalmente. A corporal, o jeito como o meu corpo se mexe é a minha indicação, é a minha conversa com seus pés, é a minha conversa com seus olhos, com seus sentidos. A comunicação é um modo de tática. Então, por isso que eu sempre falo, o seu time só é bom taticamente quando os jogadores sabem conversar em silêncio. Quando os jogadores sabem conversar pelo corpo e não pelo grito. E a gente já ouviu muitas vezes parece que ele já sabia onde o outro vai estar. Inclusive com o próprio Messi, né? O Messi tem ouro nas costas, ele sabe onde é que os outros... A gente tá falando do Messi aqui, que é o gênio, mas no futebol brasileiro também a gente consegue... Muita. Time bem treinado, bem entrosado, parece que os caras já sabem mesmo onde o outro vai estar, né? Exatamente, porque é uma linguagem própria. Ó que coisa. Eu tenho que disfarçar o modo como eu converso, que é uma linguagem habitual para todos que estão praticando, mas você, adversário,
não pode conseguir identificar. Eu tenho que falar uma outra língua usando o mesmo idioma. É muito bom isso. Porque são as minhas filosofias contra as suas filosofias. Você tem que interpretar. E os bons times são os times poliglotas. Os times que conseguem ler outro time muito rápido. Os outros times que conseguem ver outro time muito rápido. E nós, treinadores, nós somos os tradutores. A gente está vendo a linguagem que está sendo falada. E a gente canta pro time. E o time, já sabendo da minha forma de falar, opa, entendi. É isso. É aquilo que a gente combinou. Eu lembro, até hoje, teve um jogador que jogou contra aquele Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo do Jorge Jesus era incrível. E eu lembro dele falando assim, cara, eu tava dentro do campo, era muito louco. Eles falavam assim, pula uma casa. Eles falavam assim, espicha pra trás. Eles falavam coisas da qual eu não conseguia ler e ele ficava perdido. Porque olha que interessante, todo segundo no futebol conta. Você pode estar um pé de estar impedido e você pode estar um pé de tocar na bola. Quando eu falo uma linguagem e você desatenta e tenta codificar aquilo, você está perdendo tempo em vez de movimento. Você está perdendo movimento. Só que se eu não identificar todas as falas e linguagens que estão sendo escritas, estão sendo ditas, estão sendo movimentadas e mostradas, eu não consigo antecipar. Futebol é sobre antecipação. É sobre antecipar o drible, a sua marcação. É sobre antecipar a marcação ao seu drible. É sobre antecipar a linguagem do passe. Onde vai ser esse passe? Como vai ser esse passe? Ontem, o jogador do Chile achou de bom tom deixar a bola passar. O Estevão leu esse movimento e falou assim, hora da lambreta. Isso é incrível, porque isso é uma linguagem... Criatividade, inclusive, né? Exatamente, é uma linguagem dele, da natureza. Quer mais reconhecimento de talento, de ambiente rico do que isso? Ele viu a limitação, a produtividade, ele viu a limitação, a riqueza. Então, a gente tem que desmistificar de que a forma como era jogada antigamente tem que ser jogada agora. São outros esportes. A gente tem que desmistificar que a tática é um modo de rigidez do jogo, é um modo de potencialidade. Se o técnico está colocando uma rigidez, ele não está atendendo o jogo. E rigidez não quer dizer plano de jogo. Já alguém vai falar do Diniz. Plano de jogo não é rigidez. Rigidez é assim, você fica parado aqui, você não se movimenta. E aí já vão falar do jogo posicional. O jogo posicional é uma potencialidade, porque até o nosso querido Guardiola fala. Por que você acha que as pessoas fazem essa confusão? Eu tava lendo que o Crespo fez o TCC dele da licença de treinador que ele tava tirando sobre isso também, sobre talento e tática. E assim, não li, né? Não tive a oportunidade de ler o que ele escreveu, mas eu vi só a matéria sobre isso. Mas por que você acha que as pessoas confundem tanto, assim? Eu lembro agora, talvez, do Grealish, da galera falando, né? No Aston Villa era uma coisa, com o Guardiola o cara tá engessado, ele só fica ali na esquerda, ele não faz... Enfim, se você tiver alguns modelos, alguns exemplos, né? Que as pessoas podem confundir, aí também você, né, faz sua leitura sobre, eu acho que pode ser interessante pra eu aprender e pra galera também. Eu acho que a gente gosta de simplificar bem as coisas. Eu acho que a gente gosta de entender as coisas. E é um desconforto ao ser humano não compreender. O ser humano tem um desconforto, isso já é comprovado. O ser humano tem um desconforto ao não entendimento, à não compreensão. Ou ele rejeita, ou ele fragmenta, ou ele divide aquilo em um fragmento. E ele fica com aquele fragmento, para ele tá tudo bem. Porque existe um conforto, não vai ter uma confrontação real sobre aquela ideia. Então, eu acredito que é muito mais confortável eu não pensar, eu só executar a minha ideia. Acredito que a gente pode ver isso em outras questões sociais da nossa sociedade. E a gente é muito mais gostoso eu ter uma opinião focal da qual não vai haver confronto. E o futebol, como é algo tão simples de se executar, mas complexo de se pensar e executar num alto rendimento, a gente acha que todo mundo domina bastante. Então, eu consigo ver garotos de 6 anos de idade de gente falando que eles são craques.
mas eles não têm desenvolvimento algum. Você só está vendo uma compreensão de alguém que se movimenta melhor do que aquele que se movimenta não tão bem naquele ambiente. Mas isso não é consolidar. Mas a gente quer prever. O ser humano gosta da previsão. O ser humano não gosta de saber o que não está acontecendo. Ele não gosta de... A gente gosta de falar, não falei? Eu disse que ia ser 3-2. Não falei? Eu disse que ia dar ruim isso daí. Não falei? Eu disse que ia dar certo jogar assim. Porque a gente gosta de, no nosso núcleo de mundo, sermos os proprietários da ideia. Sermos os donos da ideia. Por isso que a gente tenha tanta opinião. A gente tem a opinião sobre tudo. Mas o embasamento é engraçado. Eu trago nos meus canais estudos científicos. E mesmo assim, com estudo científico, ele olha e fala assim, não é assim não. Não é. O cara fez análise de todas as ligas. O cara fez 10 anos de estudo para ele chegar e falar assim, cara, é isso daqui. E fala, não é isso não. Eu vejo aqui da minha TV, não é isso não. Ou aquilo, né? Na minha várzea, tem jogadores muito melhores do que nesse Brasileirão. Se eu pôr o cara agora, ele joga. Se ele estiver num ambiente rico, concordo com você. Mas se a gente colocar ele agora, ele vai ser mal organizado. Porque um time mal taticamente não consegue ler a linguagem do time bem taticamente. Então não adianta. E eu consigo codificar quando você está errado. Quando eu estou bem orientado. Quando eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu vou. Quando eu não sei onde eu estou, eu vejo a primeiro lugar e eu vou nesse caminho. Onde pode ser, muitas vezes, uma falha de ideia. Então, eu acredito que a gente tem essa percepção porque, somos o país do futebol. Você não vai entender de futebol no país do futebol? E brasileiro é você? Você tem que saber de samba, de futebol, e você tem que saber fazer, sei lá, uma feijoada. Porque existe uma questão cultural da qual todo mundo vira especialista de futebol em 4 anos. Todo mundo. Só que estudar a coisa, ver a coisa, a complexidade da coisa. Por isso que eu falo, quer criticar o técnico? Pega um time, tenta fazer... Você não gosta do Fernando Diniz? Vamos fazer o seguinte, faz o que ele faz, e aí quando você vê, se você vê que é simples, você pode criticar ele. Você critica ele, mas tem que fazer igual. Faz igual, e aí você erra, vai falar assim, fiz igual e errou. Você vai ver o quão é complicado pensar as coisas simples. Qual é o limite da crítica, por exemplo? Quando é que você pode criticar um treinador? Não, eu acho que todo mundo está a cargo da crítica. Assim. Acho que todo mundo pode ser criticado. E eu acho importante a crítica. Eu acho que a crítica não é importante quando ela não tem contexto. Uhum. Quando ela é sobre a métrica daquele resultado. Porque é inconcebível as pessoas falarem que o Ronaldo não servia antes da Copa, mas ele é gênio. Agora ele é gênio. Então será que todos os caras que as pessoas criticam agora dessa seleção, se ela for campeã, eles não se tornam gênios? Então a gente está vendo sobre o fiapo do resultado e não sobre o do contexto, onde nada é tão incrível e nada é tão horrível. As coisas são contraditórias e o futebol é a riqueza da contradição. O futebol é não linear. O futebol é uma coisa que, cara, um erro, se você escorregar, o cara pega a bola de você e faz o gol e seu time foi perfeito. Você foi perfeito. Porque o futebol estabelece isso. E aí a gente vai olhar e falar assim, errou, meu Deus do céu. Cara, ninguém quer errar. Ninguém tá disposto ao erro. E eu acho que assim, a gente olha e fala assim, você errou, tava nítido que isso daqui, e isso tá tranquilo. Tá totalmente tranquilo. Mas eu acho que o que diferencia, muitas vezes, quem está disposto a entender o jogo e quem está exposto a só consumir o jogo, é que a gente vê o contexto. Vou dar um exemplo. Facundo Torres, no jogo contra o Corinthians, ele fecha no espaço e ele... É verdade, ele errou, era para ele ficar aberto. Bola no espaço, domina com a direita ou bate com a direita, domina com a direita, bate com a esquerda, vem a bola e bate direto. Isso é verdade e as pessoas estão certas. Contextos. Qual a perna do Facundo Torres e onde ele estava? Ele estava do lado direito. Ele é canhoto. Se a gente reconhecer aquele movimento dele, é de vencer a linha de marcação. Ele queria passar no espaço das costas, o Sousa achar ele nas costas do zagueiro, ele ter vencido essa linha e bater. Isso é o certo? Talvez.
Mas será que se ele faz gol, alguém ia falar assim, pô, só era pra você ficar aqui? Sabe quem ia fazer? Quem tá preocupado com as movimentações do jogo. Mas eu tenho que ver o que aconteceu no jogo. Eu não tenho que ver o que deveria ser no jogo só. Eu deveria também ver o que aconteceu e o porquê aconteceu. Outra coisa, o Facundo, ele tem uma limitação grandíssima, o Facundo, de jogar para dentro. Você vê constantemente, quando o Abel coloca ele nesse novo sistema, dele cair para dentro, porque é uma função que o time precisa. E como ele entra, ele precisa disponibilizar essa função. Quando jogava no 4-2-3-1, ele ficava bem aberto e ele vinha um pouco mais no corredor. Então estava tranquilo, ele consegue fazer esse jogo. Então, constantemente na cabeça dele, eu acredito, e aí é um puro achismo, que quando está a bola do lado oposto, é só você ver o jogo. A movimentação dele é para dentro, a movimentação dele é para dentro, a movimentação dele é para dentro. Se a gente pegar desde o início da jogada, em passos curtos, mas ele vai indo para dentro, ele vai indo para dentro, ele vai indo para dentro. Porque isso é uma coisa que quem jogou sabe. Quando você não faz algo bem, cara, é igual prova, você fica decorando. E quando você decora as coisas, você não reflete. Você já quer encontrar algo para colocar o que você decorou como certo. Ele não refletiu, ele não interpretou, e aí as pessoas vão falar, viu, o Abel manda ele fechar toda... Não, o Abel pede. O Abel não tá com a chuteira dele. O Abel não pega ele na mão e fala, você vai fechar. Não, ele não faz isso. Então a gente tem que entender que as críticas são bem feitas. O meu problema é que as reflexões são mínimas. Hoje, a seleção brasileira é o melhor time da história. Vamos ver daqui a um tempo? Será que as mesmas pessoas que a gente está falando bem, Bruno Henrique, Estevão, será que a gente vai ser justos? Porque a gente não está sendo nem justo hoje e nem injusto quando for ruim. A gente tem que ver o contexto. Pô, nesse contexto eles foram bem. No outro contexto pode ir mal, porque ainda assim é só um jogo. E a gente tem que entender isso. Você estava falando da seleção brasileira, eu lembrei ontem da própria Argentina, né? A transformação que o Scaloni fez. Obviamente teve alguma coisa de... uma mudança de espírito também, né, Argentina? Parece que deu uma renascida, assim. Mas isso também passa pela parte tática, que potencializa todo mundo. Com certeza. O Otamendi potencializa o Depou, potencializa o Julián Álvares, né? E todos eles para potencializar quem? O Dios. Então, assim, não tem como você falar que a tática engessa se ela potencializa um time. Mas, peraí, a tática não pode dar talento? Então, como que o Messi consegue jogar nesse time da Argentina e ontem fazer aquele golaço que ele fez? Não faz sentido, não é mesmo? Viu como não... Se a gente refletir nos contextos, a gente começa a desmistificar. É muito doido, né? E até falando do Messi, né? Eu lembro que quando a gente foi pensar nesse episódio, né, no tema desse episódio, foi também por uma entrevista que ele deu, né, falando que ele acha que nas categorias de base as crianças não devem jogar fechadas em esquemas táticos, porque precisa de liberdade, os treinadores precisam conhecer os meninos, né, precisa ver as posições, enfim. Eu lembro que aquilo me impactou muito, assim, eu falei, cara, é isso, né, e aí você já falou no episódio anterior, você já falou nesse, sobre crianças, por exemplo, que, acho que a gente falou sobre a briga, né, no Palmeiras e Corinthians. Não sei se foi em off, mas tudo bem, a galera pode saber depois. Porque já querem que os meninos ganhem. O resultado, a vitória já é importante no Sub-13, no Sub-11, no Sub-15, né? Porque clássico se ganha, clássico não se joga. Exato, e o Messi 9 anos de idade. Calma aí, vamos desenvolver os meninos, vamos dar um pouco mais de liberdade, né? Aí, quando esse menino chega lá e ele faz um facão das costas em vez de abrir no espaço, você reclama, porque ninguém formou, porque esse menino não deu tempo de formar. Aí, quando a gente não pega os mais cuidadosos com a bola, porque a gente precisa de um perfil de um cara de 1,80 m para jogar de meia, você reclama, porque deve se ganha. E se a linguagem comum é essa, vou contar uma historinha. Muitos dirigentes são dessa mesma comunicação, vão ter essa mesma linguagem. Então, se clássico se ganha, clássico se ganha. Então, exijo de você que crianças de 5 anos de idade, 6 anos de idade ganhem, não formem. Porque a gente esqueceu que as crianças têm que serem formadas para o profissional. E não ser formadas para o sub-15, para o sub-13, sub-9, sub-17, sub-20. Não importa. O que importa é como esse jogador vai ser. Como ele vai se formar. Qual a corda guia desse jogador até ser o profissional. Ele entende todos os esquemas? Beleza. A partir de que momento são os esquemas? Não existe essa discussão. Não existe essa discussão.
Existe uma rigidez da ideia. A ideia é o quê? Ganhar. Como? Não importa, ganha. Aí, vocês reclamam que o time só dá chutão pra frente, mas vocês batem muita palma quando seu time faz isso e ganha. Então, você tem que entender o que você quer. Você quer o plástico, que todos vocês reclamam, ou vocês querem a formação, o cuidado, a reflexão? Por quê? Eu não sei se todo mundo pensa nisso, mas para você fazer algo bem feito, demora. Para você fazer algo só com resultado, eu posso fazer aqui agora um desenho. Você vai falar um carro? Eu faço um carro. Para fazer um carro muito bem feito, vou ter que fazer um curso de desenho, entender traçamento, entender espaço, preto no branco, sombreado, fazer qual tipo de papel, qual tipo de lápis. Quanto tempo você vai demorar para fazer o carro que você queria? Para ser profissional, né? Pois eles é. são profissionais, então. Quantos papéis eu vou ter que rasgar até chegar nesse carro, hein? Quantos erros será que eu vou ter que cometer? Complicado. É complicado. Eu vou falar um pouco mais aqui do Brasil, né? Porque acho que a realidade é que a galera conhece, que assiste mais dos jogos. Embora muito provavelmente tenha muita gente que assiste futebol europeu que esteja assistindo a gente também, mas você acha que rola um pouco dessa rigidez que você tá falando, tática, que justamente por essa coisa de a gente precisa vencer? E aí eu lembro que no episódio passado você falou sobre como que o treinador vai trabalhar a criatividade e tudo, se ele não pode ser criativo no trabalho dele. Exatamente. Então você acha que essa rigidez também, ela aparece nessa parte da tática, porque é um medo comum ali, né, de perder, de errar, só pra gente entender também, porque eu ainda tô muito curiosa pra entender isso, por que a galera confunde tanto, né, a tática e o talento, por que eles acham que a tática atrapalha, o que eles percebem no jogo que fazem fazer essa associação tão intrínseca assim, né? Eu acho que são algumas coisas. Eu posso pegar a parcela disso como metodologia. Não temos um direcionamento. O que é o futebol brasileiro? Drible. Qualquer um suíço pode driblar. Isso não quer dizer muita coisa. É o quê? Inteligência. A Suíça não é o melhor time do mundo. Então, na minha opinião, incutimento de medo sobre todas as instâncias. O presidente com o diretor, o presidente com a torcida, o diretor com o coordenador com o técnico com os jogadores com eles mesmos. E aí tudo isso vai. Porque a gente vive num lugar onde a gente gosta da rigidez. Se algo tá errado, elimina, anula, para, constrói outra coisa no lugar. Não é. Desmonta, cuida, vamos consertar. Não existe conserto, existe substituição. Não existe cuidado com a melhora. Existe cuidado com o objetivo que é vencer, mas não cuidado com o objetivo que é formar. Então, eu acho que a nossa fábrica de treinadores, que, aliás, gente, é muito boa, tá? Tem muita gente boa. Ela perde espaço por essas costas quentes também, que, assim, os jogadores ganham na frente dos que não têm essa condição, que também podem ser muito bons. Ó, o Felipe Luiz aí, gente, pelo amor de Deus. Tem o Renato Gaúcho, tem muitos técnicos e jogadores bons. Mas a gente não tem uma formação, a gente não leva futebol como pedagogia, a gente não leva futebol como psicologia, a gente não leva futebol como uma questão social, a gente só limita naquilo, tirar as crianças da rua. Tá, tirei as crianças da rua, aí ela chega pra você ficar gritando na orelha dela e ficar ofendendo ela, e aí a gente não entende que hoje em dia a gente disputa a atenção deles com outras coisas. Videogame, você está disputando o seu treino com o videogame, você está disputando o seu treino com o streaming, você está disputando o seu treino hoje com o skate, você está disputando hoje o seu treino com variedade de coisas. Então poderia chegar lá, e o seu treino não é, primeiro, divertido, porque ainda é um jogo. Jogos devem ser divertidos, eu acho. Devem te entreter. Então, nada mais interessante que jogador, não é mesmo? Um parêntese, porque eu lembrei, eu tava assistindo ontem o vídeo de alguns tenistas, o Sinner, o Alcaraz, a Sabalenka e a Iga, e aí eles encontraram alguns fãs. Foi um perfil que cobre tênis grande e tal, que fez esse encontro. E aí, eles podiam fazer perguntas para os tenistas. Me tocou muito, Victor. Uma menina, ela devia ter, sei lá, 6, 7 anos, assim, era pequena. Ela perguntou pra Sabalenka. Ela tinha uma pergunta pra fazer pra Sabalenka. Sabe o que ela perguntou? É divertido? Aquilo... Sabe quando você tá esperando um negócio e, tipo, caramba, uma criança, ela só quer saber isso. É divertido? E aí Sabalenka é muito divertido, aquele jeito dela e tal. Enfim, mas eu lembrei disso porque precisa ser divertido, né? Mas é interessante porque
É uma ofensa você falar que o treino é divertido, quer dizer que o treino é descompromissado, quer dizer que você não aprende. Tem que ser sofrido, tem que ser doído igual. Existem treinos que o treino só é bom quando você saiu desgastado, o treino só é bom quando você saiu morto, o treino só é bom quando você saiu todo dolorido, o treino só... Então, o sofrimento me mostra só aprende pela dor. Não só. A dor também é um ensinamento, é um professor. Mas existe vários professores. Você não vai na escola só aprender português, você aprende outras matérias também. É a mesma coisa. E quando se trata de criança, a gente tem que dar um tato dela com a relação com o jogo bom, porque assim ela fica. Ela tem que se enxergar no jogo bem, ela tem que se gostar no jogo, ela tem que se gostar como os outros se veem ela no jogo. O mundo não é essa magia. No meu treino, no meu ambiente, na minha realidade, para ela, a gente começa a preparar ela conforme ela vai crescendo, porque o mundo realmente não é essa fantasia. E ainda mais a vida de um jogador de futebol, que ela é ingrata, solitária, sozinha, sacrificante, que você tem que escolher o futebol além do todo, até sua vida. Você sacrifica a sua vida para viver o mundo do futebol. Então, se em primeiro momento esse jogador não gostar de como ele se enxerga no jogo, de como ele é no jogo, gostar de jogar o jogo, né? Porque isso é a coisa mais importante. Quando ele encontrar essas dificuldades, ele vai parar, eu não quero. E aí a gente vai perdendo talentos. E aí a gente também tem que ter um modo como os treinadores se veem. Como você quer ser o sargento? É futebol. Porque eu grito. Cara, ninguém aprende assim. Os meus aprendem. Legal, vamos ver quantos aprendem mesmo. Eles têm medo de você ou eles têm respeito por você? Eles aprendem com você ou eles têm medo de errar e você brigar? Olha como é diferente. Olha como é outra coisa. Não precisa ser essa coisa amarga. Pode ser uma coisa, pode ser uma ponte. Não precisa explodir a ponte. Pode ser uma ponte. Estou falando para você ser melhor amigo dos jogadores, você ser uma pessoa totalmente abaixa a cabeça para tudo que eles fazem. Mas você precisa entender qual o seu serviço ali. Você não é protagonista, você não é comandante, você é um educador, um pedagogo, um orientador, um interpretador para facilitar o jogo e formar a relação das crianças para com o jogo. Você é um cara que estabelece relações daquela criança com as outras, de você com as crianças, da criança para o jogo. Você é um melhorador de relações. E você citou criança, acho que isso também serve para os adultos, né? Com certeza, com certeza. Tá continuando a trajetória aí. Com certeza, com certeza. Porque a gente não vê os afetos, né? A gente vê muitas vezes esse momento. Eu lembro, agora muita gente vai citar o Diniz, de novo, citando o Diniz, que o Diniz grita, o Diniz... Cara, tirando o caso do Tietê, os jogadores, assim, se sensibilizam muito, né, com o Diniz, né? Ele consegue entrar de um jeito, assim, no coração dos jogadores bem significante. Então, eu queria entender, assim, o que a gente quer estabelecer? Porque todo mundo que ama futebol guarda sentimentos principalmente ótimos, bons, emocionantes com o futebol. A primeira coisa que você vai pensar do seu time não é a pior derrota. Cara, não é isso. É o melhor momento, o momento que você abraçou seu pai. Porque tem uma frase que eu adoro do futebol, que é: a única coisa na vida que você vai sentir aos 4 anos de idade e aos 80 da mesma forma é o sentimento sobre um gol. Porque é a relação que você tem com aquele sentimento, com aquela memória. E a gente precisa construir memória boa. O treino é uma construção de memória. Se você não construir uma memória boa, ele não vai lembrar na hora do jogo, porque ele vai ter medo de executar aquilo, porque ele sabe que você ofende, você não orienta. E aí você tem que estabelecer o que você quer ser. Tem gente que acha isso bonito, eu acho pavoroso. Se você tem algum exemplo de, sei lá, de um jogador que pode ter sido engessado pela tática, por essa rigidez e tal, e que não teve seu potencial tão desenvolvido. Assim, o Grealish era um cara muito mais executável quando ele jogava num time de uma média de exigência menor, então ele se destacava mais. Então quando ele entra ali, ele é mais um jogador daquele movimento. É normal quando a gente acha que a gente é super decisivo, a gente vai para outro time, a gente vê que a gente é mais um coadjuvante, e aí a gente executa as jogadas. Então as expectativas talvez das pessoas estavam bem erradas, mas eu acho que todo jogador da qual a gente tinha uma expectativa enorme, inacreditável, a gente tem que também entender as nossas expectativas como ruins, mas talvez um engessamento também do jogador pelo jogador também, do tipo, a gente pode ver
jogadores com uma carreira enorme em algum lugar e chegaram em outro lugar e não tiveram. Será que o Gabigol foi bem aproveitado? Será que alguém olhou o Gabigol e falou assim, vamos usar esse cara? Porque se você achar que o Gabigol não conseguiria jogar no Benfica e na Inter de Milão, eu acho que você precisa rever seus conceitos. Se a gente acha que o Djalminha não poderia ter jogado em lugares maiores do que o La Coruña, eu acho que a gente está um pouco enganado. Se a gente acha que o Alex não poderia ser o camisa 10 do Real Madrid, então ó como às vezes o olhar que a gente tem para com o jogador é diminuído. A rigidez ela vai de várias formas, não é só tática não, é comportamental, é momento, às vezes o cara tem um momento ruim e acabou. Olha o Vitor Roque, cara. Olha o Vitor Roque tava num momento ruim. O Yuri Alberto tava num momento ruim. Aquilo é um momento de rigidez. O ambiente é um momento de rigidez para com ele. Ele não consegue executar o jogo dele. Isso é um momento de rigidez. Então a rigidez não é só movimento, não é só execução do jogo. A rigidez pode a gente encontrar em vários momentos. Eu acredito que o futebol, não só brasileiro, mas mundial, ele é pouco refletido e muito executável. Executar é mais fácil do que refletir para tudo na vida. E aí eu acho que o serviço de nós é fazer a gente pensar um pouquinho além, porque o futebol é a simplicidade sobre a complexidade de um jogo muito maior. É muito difícil fazer o simples no futebol, minha gente. Daqui para cá, o que a gente combina. Daqui para cá, vocês são livres. Mas a gente vai falar do Guardiola no próximo episódio, quando a gente vai falar: o Guardiola é um vilão do futebol moderno? Vamos nessa. Bom, é isso, gente. Obrigado. Eu acho que a gente conseguiu discutir bastante isso sobre o talento e sobre a tática. A gente podia falar ainda muito mais coisas. Todo assunto exige mais espaço para ser discutido. Então, comenta aqui o que você acha que faltou, qual a sua visão. Sejam gentis com os outros e seremos gentis com você. É assim que a gente vive, é assim que a gente quer viver, é assim que a gente quer se apaixonar pelo futebol que a gente tanto ama. Valeu, gente. Até logo.